Isso aí, pessoal, voltamos. Estamos aqui na continuação desse estudo do Livro dos Espíritos. Estávamos falando sobre a pergunta 711 e agora nós vamos embarcar na 712. Mas aí a resposta, né, da 711 seria interessante a gente voltar para você recapitular. Então a pergunta era o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta da espiritualidade foi a seguinte: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, o dever que a gente fala não é um dever apenas de muito dinheiro, é também o dever de ter pouco dinheiro. É um dever, por exemplo, de usufruir de bens com a capacidade de produzir, de ter uma produção frutífera, que não vai apenas trazer aí a impossibilidade de multiplicar isso para as outras pessoas. Então, quando é dada àquela pessoa ser rica, de repente ela nasceu em berço de ouro, ela não nasceu em berço de ouro à toa, né? E também não nasceu em berço de ouro para usufruir dos bens de maneira egoísta. Então, quando é dada essa possibilidade para a pessoa, ela tem que saber gerir, ela tem responsabilidades a cumprir. E a responsabilidade não é só para si, é uma responsabilidade em que ela tem que trabalhar esse dinheiro de maneira altruísta, ou seja, pensando muito mais nas pessoas do que em si. E também não tem aí, aliás, também o dever de não ser escravo do dinheiro. Então a pessoa mantém a mesma simplicidade de quando era pobre. Ou aquele que é rico necessita viver a simplicidade de quem é mais simples. Então, aquele que vive somente na soberba, porque é rico, esse está cavando um poço profundo, da qual em breve vai mergulhar. E da mesma forma que Deus dá, se ele entender que você vai afundar muito e você não merece esse abismo, ele tira. Vai viver na humildade, na simplicidade, né? E para poder aprender, na verdade, no caso, né, a ser simples, a ser humilde de espírito, né? A ser humilde e simples de espírito. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que vem para nós, né? Não só de graça, mas pelo nosso próprio esforço, porque o nosso esforço não é individual. É interessante, né? O esforço que a gente tem, os nossos louros, não é individual. Os nossos benefícios, aquilo que a gente ganha pelo nosso trabalho, não é individual. Não estou falando só do esforço daquelas pessoas que contribuíram para você também chegar lá. Eu estou falando da espiritualidade. Principalmente da espiritualidade. Que coloca à sua disposição todas as ferramentas possíveis para que você consiga alcançar o seu louro, o seu galardão, né? Então, não ache você que conseguiu subir sozinho. Não ache você que a sua inteligência te fez chegar lá de maneira individual e o mérito é todo seu. O mérito é, claro, né? Você se esforçou, você abriu mão de coisas vamos dizer assim, de lazer, por exemplo, de estar com a família para chegar lá. Mas se por um motivo não fosse o seu merecimento espiritual, você não ia chegar lá nunca. Se não tivesse o apoio da espiritualidade para você chegar, você não iria chegar. Por quê? Porque tem hora que a pessoa não merece. Mas se você chegou, é porque o seu espírito merece também. Não só você, alma encarnada, homem que lutou, mas o seu espírito tem a necessidade daquele louro, daquele galardão, você vai chegar, você vai alcançar. E para isso eles vão abrir seus caminhos de todas as maneiras, vão colocar à disposição espíritos que vão
ser a sua intuição positiva para isso. Da mesma forma vai ter uma briga muito grande do lado negativo da espiritualidade para que você não chegue lá, porque a gente deixa inimigos para trás, em todas as encarnações a gente deixa inimigo, e aí eles não querem que você chegue, e mesmo assim querem que você caia, sucumba para fazer parte, para somar mais um sofredor, né, ali naquele grupinho deles ali de sofredores. Então, por isso que a gente tem que dar sempre graças a Deus, porque é dele que vem. Ah, mas o esforço é meu. Então, você vai sofrer, porque e se você cair? E aí, como que faz? Você vai se dizer incompetente também? Então, na hora de subir é você, na hora que cai é Deus. Então, essa é a parte complicada. Por isso que você dando graças, né, sempre dando graças a Deus, você sempre vai lembrar de que você é uma fagulha, é um cisquinho. E que na hora que, se ele entender que você precisa sofrer, basta um estalo. Né? Que você precisa aprender sendo um miserável, basta um estalo. Você perde tudo do dia para a noite. Tudo aquilo que você tinha vira de ponta cabeça. Então cuidado para não cuspir para cima, porque volta na testa. Né? Vamos continuar com 712, pessoal. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Olha que interessante pergunta. Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, assim, para que a gente possa crescer na evolução espiritual, nós precisamos nos relacionar. E aí o que acontece? Dentro de uma relação, vamos dar um exemplo, em relação de trabalho, você precisa dentro da empresa que você trabalha, crescer, né? Então, para você crescer, você tem que trabalhar, mas para você trabalhar, você precisa de outras pessoas, e o trabalho, às vezes, com outras pessoas necessita harmonia. E se você é uma pessoa que trabalha de maneira harmônica, com certeza você vai alcançar o sucesso. Se você tiver espírito de liderança, souber trabalhar em conjunto, for inteligente, ser uma pessoa aplicada, estudiosa, esforçada, isso vai fazer com que você chegue lá com mais rapidez. Na vida espiritual não é diferente, você precisa também ser esforçado, você precisa trabalhar de maneira harmônica. No mundo espiritual, por exemplo, é assim. Então não existe individualidade no mundo espiritual. As pessoas trabalham em conjunto. Lá não tem eu, tem nós. Né? Então, o Deus precisa de alguma forma estimular isso em você. E aí ele coloca um atrativo nos bens materiais, para que você olhe aquilo como um objetivo, mas que para você atingir você saiba trabalhar. Né? Então, assim, se a pessoa trabalha de maneira gananciosa, pessoa que não tem escrúpulo para chegar no objetivo, ela está pecando, ela tá saindo do objetivo de se alcançar um gozo do bem material. Né? E o objetivo é você alcançar sim sempre, né? Você ter essa possibilidade de alcançar, se estiver no seu destino, obviamente, mas que você alcance de maneira justa, de maneira limpa, né? E não atropelando as outras pessoas, fazendo mal para uma série de pessoas aí. Quando a gente fala mal, né, para outras pessoas, obviamente que no comércio sempre um vai sair perdendo. O sair perdendo faz parte do jogo. Então a pessoa entra naquilo ali e ela sabe que aquilo faz parte do jogo. Então ela tem que se contentar quando tem perdas. O que a gente fala é ser imoral, inescrupuloso, mau caráter, né? Então fazer a casinha da outra pessoa prejudicar para poder subir. Então é o funcionário puxa-saco, por exemplo, é aquele que puxa o tapete do colega, né? Que faz a casinha do colega ali para prejudicar. Isso daí tá perdendo muito, só tá cavando a cova bem profunda, né? Entenderam, pessoal? Então, veja bem, é isso aí que a gente vem falando. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para comentar, fique à vontade. Né? E parando aqui um pouquinho, rapidinho, para os nossos amigos. Não vou. Vamos falar dos nossos amigos agora. Vamos dar continuidade aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Deixa eu ver quanto que tem aqui. Acho que dá para falar em 3 minutos. Dá para falar.
Qual o objetivo dessa tentação? Olha só, pessoal, qual o objetivo da tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então é trazer o equilíbrio, pessoal. Trazer o equilíbrio, né? Então a pessoa agir de maneira racional, sem perder de vista a moral. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem, impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dado aquele uso, esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Beleza, pessoal? Vamos dar uma encerradinha aqui, a gente volta no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Fale comigo, mande abraço, converse, pergunte e a gente vai responder ou vai devolver um grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal, a gente se vê. Tchau, tchau!